Pessoal, então vamos fazer a correção dos exercícios 5 a 12, das páginas 86 a 90 da apostila. Pessoal, corrijam, continuem assistindo o vídeo se tiverem já feito, tá? Se por acaso não fizeram ainda, procura fazer o exercício antes de olhar a resposta, para que seja mais eficiente o aprendizado, tá? Na página, então, 86, exercício 5, tem 3 pares de retas, essas que não se cruzam, essas se cruzam de um jeito especial, para a gente definir quais delas são paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então, as retas que a gente vê que não se cruzam, por mais que eu prolongue infinitamente para um lado e infinitamente para o outro, elas nunca vão se cruzar. Então, essas são as chamadas retas paralelas. Quando as retas se cruzam, têm um ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. E se por acaso as retas se cruzaram e ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus, na verdade vão formar 4 ângulos de 90 graus, né? Elas são perpendiculares. Mas um é consequência do outro. Uma vez que eu tenha um ângulo de 90 graus, certamente os outros 4 também serão. Já o exercício 6 fornece para a gente um plano alfa, alguns pontos com letras maiúsculas A, B, R e S, os pontos, e as retas com letrinhas minúsculas. Então, reta S, essa daqui, reta R, essa daqui, e reta T, essa daqui. E as perguntas vêm lá na outra folha. Então, com relação a este desenho com plano, retas e pontos, a gente vai responder essas perguntas que estão aqui em cima. Quais são os pontos pertencentes ao plano alfa? Ora, se o plano alfa é este plano aqui do desenho, todos os pontos que estão aqui pertencem a ele. Não tem nenhum ponto que está para fora, que está em outro lugar. Então, o A, o B, o R e o S são pontos desse plano. Foi a nossa resposta aqui, todos os pontos, tá? A, B, R e S. Quais são as retas contidas nesse plano? Quais são as retas que estão no plano? As 3 retas que estão aqui fazem parte do plano alfa. Então, reta S minúsculo, R minúsculo, T minúsculo. Foram as nossas respostas também. Quais são os pontos pertencentes à reta T? Olha a reta T minúscula aqui embaixo. Essa daqui, os pontos que pertencem a essa reta, somente o ponto S. Foi a nossa resposta aqui também. Qual é o ponto de interseção entre as retas R e S? Qual é o ponto onde elas se cruzam? A interseção é onde as retas R e S se cruzam. Olha a R pequenininha aqui, olha a S pequenininha, né? Reta S minúsculo aqui, R minúsculo aqui. Se cruzaram aqui no ponto R. Por isso, então, nossa resposta R. Letra E. Como classificamos a posição das retas R e S? Se elas são paralelas, perpendiculares, concorrentes. Então, volta para o desenho e acha, olha, reta R, reta S. Estão se cruzando. Notadamente, não é um ângulo de 90 graus, porque aqui está muito aberto, aqui está bem fechadinho. Elas se cruzam, mas formam um ângulo qualquer. Por isso, então, que elas são retas concorrentes. Na letra F, como classificamos a posição das retas T e S? A T é essa daqui, a S é outra, elas não estão se cruzando. Vou até apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui para vocês enxergarem bem. Olha, elas não se cruzam, mas vão se cruzar. Elas não se cruzam, mas vão se cruzar, porque as retas são infinitas no comprimento. Então, aqui vai prolongar, 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 até o momento que vai se cruzar. Então, elas também são concorrentes, tá? Então, não é o fato da reta não estar cruzando que a gente fala assim, ah, é paralela, não está cruzando. Não, não tem nada disso, porque tem que prolongar para verificar se elas vão se encontrar ou não, tá? E, por fim, como classificamos a posição das retas R e T, se elas nunca se encontram, R e T,
se eu prolongar infinitamente para os dois lados e elas jamais se encontrarem, obviamente, então, elas serão paralelas. Já no exercício 7, da página 88, nós temos alguns pontos com as suas respectivas coordenadas para a gente localizar no plano cartesiano a localização, então, desses pontos. Lembrem-se sempre que primeiro número que aparece é do eixo horizontal, o segundo número que aparece é do eixo vertical. Então, esse ponto G, ele está... Vamos apagar para não ficar rabiscado. Esse ponto G, na reta horizontal, no eixo horizontal, ele está na direção do 2, aqui, e no eixo vertical, no eixo em pé, na direção do 3. Então, a gente tem a opção de pensar onde que esse 2 e esse 3 se encontram, vai ser a posição do ponto G. A gente tem outra opção de raciocínio, de localização desses pontos. Olha, por exemplo, o exercício B. Inclusive, o próprio ponto é o ponto B também. 5 é do eixo horizontal, 4 do eixo vertical. A gente pode pensar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5 no eixo horizontal e sobe verticalmente 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser a localização do ponto B. Claro que vai ser no mesmo lugar do meu outro raciocínio, aquele que aonde o 5 da horizontal com o 4 da vertical se encontram, é aqui no ponto B. Letra C, ponto V. 1 na horizontal, 8 na vertical. Então, onde eles se encontram? Aqui. Ou eu ando 1 na horizontal e subo 8, vou encontrar a mesma posição do ponto V. Ponto H, 0 na horizontal, então ele não saiu para a direita, ele ficou aqui mesmo e subiu 2. Então, aqui é a localização do meu ponto H. Aqui, não foi nada para a direita, porque o eixo horizontal está no 0. E subiu 2 no eixo vertical, por isso que está aqui. E 4 no horizontal, ou seja, aqui, 0 no vertical, no eixo vertical não sobe nada, então não vai nada para cima, ele fica aqui mesmo. Então, essa é a posição do ponto T. Já no exercício 8, é o contrário. Nós já temos os pontos no plano cartesiano e precisamos localizar as suas coordenadas. Sempre olha primeiro o eixo horizontal, depois o eixo vertical. Ponto A, tá aqui o ponto A, a gente olhou para o plano, localizou o ponto. Vai olhar no eixo horizontal, quem é? O 2. No vertical, é o 3. Ponto B, esse daqui. Lá no eixo horizontal, que número que tá? Tá no 0. E no eixo vertical, o ponto B está no 7. Ponto C, no eixo horizontal, ele está na direção do 5. E no eixo vertical, na direção do 4. Ponto D, esse, no eixo horizontal, ele veio até o 10. E no vertical, não subiu nada, então é 0. Ponto E, aqui, está no 8 e 5. 8 e 5 são as coordenadas. Exercício 9, nomeados segmentos de reta que estão na figura. Então, a gente tem, começa no B, termina no D, é o segmento BD. Começa no D, termina no E, segmento DE. Começa no E, termina no F, segmento EF. Começa no F, termina no G, segmento FG. Só que temos algumas observações para fazer nesse exercício. Diferente do que alguns alunos me perguntaram em chat, o BF não é um segmento, o DG não é um segmento, não está traçado aqui na figura. O exercício pediu somente os segmentos que já estão aqui. Então, esses 4 já estão aqui. E mais, olha só, do D ao F, que passa pelo ponto E, também é um segmento. Então, a gente considera ele também. Conseguimos contar 5 segmentos.
E tem mais uma observação para a gente fazer. Olha só o símbolo sobre essas letras. É simplesmente uma barra, um traço, que não tem setinha para nenhum lado, porque não é infinito para nenhum dos lados. O segmento começa num ponto, termina no outro, não continua infinitamente, nem em um sentido e nem no outro. Se isso fosse uma semi-reta, que começasse no ponto e fosse infinita para um lado, então setinha para mostrar que é infinita de um lado. Se fosse uma reta que é infinita para os dois lados, então setinha aqui em cima para mostrar que é uma reta infinita para os dois lados. Nesse caso, são meros segmentos que começam e terminam, só o tracinho em cima. E essa observação é a que a gente precisa ter com bastante cautela no exercício 10, porque ele pede para observar aqui os pontos na a reta S que está aqui, lembrando que a reta S é infinita para um lado, é infinita para o outro, é só um pedacinho dela que está desenhado aqui, mas ela é infinita. E aí ele pergunta se alguns segmentos são idênticos, né? Se eles são o mesmo segmento ou se são outro segmento. Por exemplo, MN e NM, aparentemente a gente vai pensar, do M até o N, ou do N até o M, é o mesmo segmento, é esse daqui. Mas não, nós não estamos falando de segmento de reta. Olha o símbolo aqui em cima. Olha o símbolo aqui em cima. Talvez olhar na apostila de vocês fique até melhor do que olhar o meu vídeo. Mas aqui tem um símbolo de semi-reta e aqui também semi-reta. Então, do que a letra A está falando é da semi-reta que começa no M, passa pelo N e continua infinitamente para lá. A outra começa no N, passa pelo M e continua infinitamente para cá. Então, está falando da mesma semi-reta? Não, uma vai para lá, outra vem para cá, esquece. Não são a mesma, então por isso o símbolo de diferente. O mesmo raciocínio aqui. Do M, é uma semi-reta. Do M, ele parte, inicia aqui, passa pelo P e continua. Então, estou falando dessa semi-reta que começa para cá e é infinita para lá. É a mesma semi-reta que começa no N e vai para lá? Não, uma começa aqui e vai, a outra começa aqui e vai. Não estou falando da mesma coisa, tá? Letra C, só segmentos. Não é infinito para nenhum dos lados. Olha o símbolo que tem aqui em cima. Então, começa, vamos apagar aqui para clarear a visualização. Começa no N e termina no Q. É esse segmento que eu estou falando aqui. Não é infinito para nenhum dos lados. É o mesmo segmento que o PQ? Não, esse aqui é maior, esse aqui é menorzinho. Então, diferente. E o segmento NQ, todo esse daqui, com o QN, começa aqui, termina aqui, ou começa aqui, termina aqui. É o mesmo segmento? Aí sim, eles são iguais, tá? Reta S, essa retinha que é infinita tanto para cá quanto para cá, a reta toda é a mesma que a reta, olha o símbolo aqui em cima, a reta que tem os pontos M e Q. Essa reta S é a mesma reta infinita para um lado e para o outro que passa pelos pontos M e Q? Sim, estou falando da mesma reta, são só duas maneiras diferentes de nomear, de colocar o nome nessa reta. Reta também, que passa pelo M e pelo Q, ou que passa pelo Q e pelo M. Também estou falando da mesma reta. Semi-reta. Sai do N, vamos limpar isso aqui de novo. Sai do N, ó, passa pelo P e continua infinitamente. É a mesma que sai do N e passa pelo Q e continua infinitamente? Sim, é exatamente a mesma semi-reta, tá? Por isso o sinal de igual. Reta e reta. Reta infinita para os dois lados, que tem os pontos P e Q, é a mesma reta que tem os pontos P e N? Sim, é tudo a mesma reta S que tem aqui. Semi-reta. Semi-reta que começa no N, passa pelo P e continua. Então, começou,
passou e ficou para cá infinitamente, continuou infinitamente. É o mesmo que o segmento que sai do N e termina no Q? Uma continua infinitamente, o outro começa e termina. Certamente não são iguais, são diferentes, símbolo de diferente. Segmento e segmento, começa no P, termina no Q. Então, ó, do P ao Q, só esse pedaço aqui. É o mesmo do P até o N? Não, né? Um é esse segmento, outro é esse. Elas não são o mesmo segmento, eles não são iguais. Por isso, eles são diferentes. E para encerrar essa página, o exercício 11. O exercício 11 está pedindo para diferenciar semirreta de reta, segmento de semirreta e segmento de reta e reta. Bom, se a gente souber que reta é o elemento geométrico que é infinito para os dois lados, ele só tem comprimento. Aliás, todo mundo aqui, ó, reta, semirreta e segmento de reta só tem comprimento. Não tem altura, nem largura, não tem espessura, é só o comprimento. Mas se a gente lembrar que a reta é infinita para os dois lados, a semirreta tem uma origem e é infinita para um lado só, e o segmento de reta é um pedaço que a gente cortou da reta, então ele começa e ele termina, fica facinho da gente diferenciar. Olha só, qual é a diferença, então, entre semirreta e reta? Semirreta tem uma origem infinita para um lado só, e a reta? Infinita para os dois lados. Segmento de reta e semirreta. O segmento tem começo e tem fim, é só um pedacinho. E a semirreta tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta, que começa e termina, com a reta que é infinita para os dois lados. Gente, e por fim, então, exercício 12 da página 90, ele tem várias opções de respostas. Então, aqui vocês estão vendo que eu coloquei algumas, né, uma opção para cada letra, mas tem várias. Então, se vocês se atentarem ao que eu vou dizer, vocês conseguem verificar várias respostas e verificar se a que vocês escolheram está correta ou não. Então, temos uma figura cheia de segmentos, né? Começam e terminam nessas letras maiúsculas. Então, a primeira pergunta é: dois segmentos desses daqui, dois que estão em retas suportes paralelas, ou seja, segmentos que estão em retas paralelas. Se a gente pensar, olha, essa reta que vai ser infinita e infinita, essa que vai ser infinita e infinita, elas são paralelas. Então, quaisquer dois segmentos que estejam, né, uma nessa reta e outra nessa, vão ser segmentos paralelos, tá? Então, pode ser, ó, ST com VQ, pode ser TU com QX, TU com VQ, ST com QX, SU com VX. Podíamos ter observado a figura por outro ângulo. Por exemplo, essa reta que passa pelos pontos S e R é paralela a essa reta que passa pelos pontos T, Q e F. Então, mais uma vez, só para a letra A ainda, olha as opções que a gente tem. Pode ser segmento VR e TQ, SV e TQ, VR e QF, SV e, já até esqueci, QF. Ou posso pegar esse segmento todo, SR, com esse STF, tá? Esse SR com esse TF. Como é que eu sei que essas retas são paralelas? Como é que eu sei que essa com essa nunca vão se encontrar e essa com essa também não? É por esses símbolos aqui, olha, de ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, significa que essa daqui e essa daqui não se encontram nem para cá, porque elas não vão afunilar para cá, e também não vão afunilar para lá. O ângulo está bem igual nas duas, tá? Por isso que eu sei que elas não vão entortar, não estão uma indo em direção à outra. Isso tudo só para a letra A. Para a letra B, dois segmentos que também estão em retas, que estão nessas retas, só que agora concorrentes. Eu preciso de segmentos que se cruzem. Então, vejam, o que mais nítido para a gente aqui é esses dois, né? Ó, V
X com TF se cruzaram aqui no ponto P. Mas se eu pegar, por exemplo, VR com o segmento TU, eles não estão aqui se cruzando, certo? Mas eles estão em retas que vão se cruzar ainda. Bom, mas o exercício não pediu retas que vão se cruzar. Ele quer segmentos que se cruzam. Então, o que já está aqui cruzado, que não precisa prolongar, inclusive porque o segmento de reta não prolonga, ele tem origem, né? Ele tem começo e tem fim, é esse aqui, ó, VX e TF. E letra C, um segmento com extremidade comum com o segmento TF. Então, olha o TF aqui. Esse é o TF. Eu quero um segmento que comece ou que termine junto com o T ou junto com o F. Então, pode ser ó, o ST, ele começa ou termina junto com o T. O TU, ele começa ou termina junto com o T. Pode ser o XF, começa ou termina com o F. RF, começa ou termina com o F. Pode ser o UF, ó. Também pode ser o segmento UF, que também começa. Pode ser e só, porque esse aqui não começa e não termina. Mas mesmo assim são várias opções, certo? Então, na letra C, a gente precisa de um segmento que comece ou termine aqui, ou que comece ou termine aqui no T, ou no T ou no F. Se ele começar ou terminar junto com o T ou com o F, ele vai ter uma extremidade comum com o segmento TF. E, por fim, dois segmentos com extremidades no ponto Q. Olha o ponto Q mais limpinho. Aqui, no meio, dois segmentos que terminem ou comecem nesse ponto Q. Então, pode ser o QF, o QX, o TQ ou o Q1. Também tem várias opções, ele pediu 2. E com isso a gente encerra, então, a correção até a página 90.